Proteger os dados pessoais da população foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília. A proposta chega no momento em que o Congresso está prestes a aprovar a obrigatoriedade de os brasileiros aderirem ao Cadastro Positivo, um sistema de informações que seria controlado pelo Banco Central, mas que poderia ser utilizado pelos bancos privados. O seminário foi realizado pelas comissões de Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática da Câmara. Especialistas entendem que os dados pessoais dos brasileiros em plataformas digitais e páginas de internet estão desprotegidos por falta de uma regulamentação específica. O país tem hoje várias leis e o recém-aprovado Marco Civil da Internet, mas nenhum deles trata exclusivamente sobre o sigilo. Você tem várias leis esparsas que tratam ou de defesa do consumidor, ou do sigilo bancário, ou do cadastro positivo, que formam uma colcha de retalhos que não é suficiente para a proteção de dados no Brasil hoje. O Marco Civil da Internet ele fixa princípios gerais e coloca a proteção de dados e a privacidade como direitos. Mas nós precisamos de uma lei agora que diga como que isso vai acontecer. Quem pode coletar dado, como pode coletar dado, quais são as proteções e as garantias que o usuário titular desses dados vai ter e como que essa pessoa pode inclusive ter os abusos cometidos no tratamento dos seus dados punido ou sancionado por um órgão independente. O debate abordou o escândalo mundial de vazamento de dados pela empresa Cambridge Analytica, que utilizou informações sigilosas de usuários de Facebook na Europa e nos Estados Unidos. No país norte-americano, por exemplo, estes dados teriam influenciado nas pesquisas eleitorais de 2016. O Brasil estaria vulnerável a ataques do gênero. Quando o consumidor, por exemplo, ele vai fazer a aquisição de algum produto, ele fornece seus dados, CPF, endereço, e esse fornecedor ele pode vender para alguma campanha de publicidade eleitoral os dados daquele cidadão e aí acabar violando o Código de Defesa do Consumidor e, como eu disse, a própria Constituição Federal. Isso é vedado, isso é proibido, não pode acontecer. 2 projetos de lei são analisados pelo Congresso com o objetivo de regular o sigilo. O PL 4060 na Câmara e o PLS 330 no Senado. Para os debatedores, ambos têm que propor um sistema de controle gerido por um órgão autônomo, sem atuação direta do Estado. Tem que ser um regulador independente, porque hoje o Brasil, não só as empresas privadas coletam muitos dados, mas as empresas públicas e o Estado também. E tem o interesse em monetizar isso, seja por meio de concessões, exemplo, por exemplo, do metrô de São Paulo, que vai detectar as sensações das pessoas, emoções, e vai utilizar isso para publicidade. A gente tem que ter um controle também de, será que o cidadão está ciente disso? Será que ele está controlando esses fluxos informacionais? Ele está concordando, ele está exercendo os direitos dele? A proteção de dados também vem sendo discutida no PL 441. Em votação nesta semana na Câmara, a proposta obrigaria a adesão ao chamado Cadastro Positivo do Consumidor, uma plataforma gerida pelo Banco Central com todas as informações financeiras acessíveis pelas instituições privadas. O sistema já existe, mas é optativo. A oposição entende que deve permanecer assim. A oposição que nós fizemos ao cadastro positivo é justamente pelo risco que oferece a quebra do sigilo dos dados pessoais, a quebra da privacidade. Por isso nós fomos contrários à votação do cadastro positivo, continuamos resistindo, ainda há destaques a votar, nós queremos enfrentar e tentar derrotar essa proposta do cadastro positivo.